A chuva na Baixada Fluminense não cai. Ela castiga o solo com uma fúria que parece querer arrancar o asfalto. É um peso líquido, morno e sufocante que tenta lavar o que não tem limpeza. Eu estava sentada na minha poltrona de vime, aquela que resgatei de uma caçamba de lixo e reformei com as mãos que meu próprio filho, diante de um juiz, jurou estarem trêmulas, senis e incapazes. O som metálico do portão de ferro batendo contra o batente de concreto cortou o ruído ensurdecedor do temporal, ecoando como um tiro no meu peito. Eu não precisei me levantar para olhar pela janela embaçada. Eu não precisei de câmeras de segurança ou de um aviso. O cheiro de desespero e de derrota viaja mais rápido que a luz, e aquele perfume caro, agora misturado ao odor de esgoto da rua alagada, era inconfundível. Lá fora, encharcado até os ossos, com um terno italiano de $3.000 que agora parecia um trapo sujo grudado ao corpo, estava Rainer. O homem que, 5 anos atrás, olhou nos meus olhos dentro de um tribunal no Rio de Janeiro e mentiu sem piscar. O filho que eu amamentei, que eu protegi e por quem sacrifiquei minha juventude, e que me expulsou da minha própria vila em Petrópolis com um sorriso de lado, enquanto minha irmã, Vanderleia, arrancava os anéis dos meus dedos sob o pretexto de guardar para minha segurança, já que eu não sabia mais o que fazia. Ele bateu no vidro da janela com uma força rítmica, quase maníaca. As mãos dele, sempre tão cuidadas, agora tremiam violentamente. Ele não parecia o arquiteto brilhante das colunas sociais da Vila Madalena. Ele parecia um rato acuado tentando escapar de um porão inundado. Quando finalmente caminhei até a porta e girei a chave, ele não entrou como um convidado. Ele desabou. Rainer caiu de joelhos no meu piso de cerâmica trincada, aquele chão frio que eu esfregava todos os dias enquanto ele desfrutava da herança do pai. Ele soluçava, um som gutural que se misturava à água da chuva que escorria de seu cabelo perfeitamente cortado, agora uma bagunça grudada à testa. Ele se agarrou à barra da minha saia de algodão barato, aquela que Vanderleia dizia ser apropriada para uma mulher da minha condição, sujando o tecido com a lama marrom da rua. Mãe! Ele conseguiu articular, a voz falhando, engasgada com o pavor que emanava de seus poros. Por favor, me escuta. Eles estão vindo. A Polícia Federal, a Vanderleia, aquela desgraçada, ela me deu um golpe mortal. Ela me deixou sozinho com as dívidas do resort. Eu não tenho para onde ir, não tenho um centavo no bolso. Me perdoa, pelo amor de Deus. Eu fui cego, eu fui um idiota. Eu permaneci imóvel. Não ofereci uma toalha seca. Não coloquei a mão sobre seu ombro. Não ofereci o conforto que ele esperava encontrar na velhinha confusa que ele abandonou. Eu apenas olhei para o topo daquela cabeça curvada e senti um vazio absoluto e gélido. 5 anos de um silêncio meticuloso, planejado noite após noite naquela umidade da Baixada, estavam prestes a explodir na sinfonia de justiça mais perfeita que Nova Friburgo já viu. Antes de continuarmos com a traição que destruiu minha vida e o plano de vingança que venho tecendo ponto por ponto, me conte aqui nos comentários. De qual cidade ou estado do Brasil você está assistindo? Continue assistindo a Afonso Story para descobrir como o silêncio de uma mãe se torna sentença de morte de seus traidores. Para compreender a profundidade do abismo onde meu filho Rainer se encontrava naquela noite de chuva, é preciso entender como o luxo e a podridão caminhavam de mãos dadas em sua vida em São Paulo. Enquanto eu, em Nova Friburgo, passava os dias entre o cheiro de terra molhada e a fumaça do fogão a lenha, Rainer construía um império de vidro e vento na Vila Madalena. Ele era o arquiteto do amanhã, o queridinho das colunas sociais, sempre cercado por taças de cristal e sorrisos de porcelana. Mas por trás daquela fachada de sucesso, os alicerces de sua vida estavam sendo corroídos pela cupim da ganância. Rainer era um homem de aparências. Ele projetava prédios modernos com ângulos impossíveis, mas sua própria moral era torta. O resort em Trancoso, aquele projeto que ele prometia ser o ápice da arquitetura sustentável brasileira, era, na verdade, um esquema de lavagem de dinheiro e desvio de verbas. Ele havia contraído dívidas com agiotas de luxo e investidores que não aceitavam um não como resposta. Ele estava sufocando em um mar de notas promissórias e prazos vencidos. E foi nesse momento de fraqueza extrema que a outra ponta do nosso triângulo familiar se manifestou. Minha irmã, Vanderleia. Vanderleia sempre foi a sombra da nossa família. Se eu era o sol que nutria, ela era o fungo que crescia no escuro. Ela tinha inveja até do ar que eu respirava. Quando meu marido faleceu, deixando-me a fazenda em Minas e a vila em Petrópolis,
Os olhos de Wanderleia brilharam com uma luz maligna. Ela não via o meu luto, ela via cifras. Ela sabia que Rainer estava desesperado, e o desespero de um homem é o banquete de um oportunista. Eu me lembro perfeitamente de uma tarde, meses antes de tudo desmoronar. Eles achavam que eu estava ocupada demais com meus bordados na varanda da vila em Petrópolis, mas o silêncio que eu tanto prezo me permitia ouvir o que as paredes sussurravam. Rainer tinha vindo de São Paulo, o rosto pálido e as mãos inquietas. Ele estava na biblioteca com Wanderleia. O tilintar do gelo no copo de uísque dele soava como um aviso. Eu não tenho mais saída, tia. A voz de Rainer chegou até mim, carregada de um cansaço que beirava o pânico. Os bancos congelaram os limites. Se eu não injetar 10 milhões naquele projeto em Santa Catarina até o fim do mês, eu vou ser exposto. Minha carreira acaba. Eu vou para a cadeia. Acalme-se, meu querido. A voz de Wanderleia era como seda enrolada em arame farpado. Você tem a solução bem debaixo do seu nariz. Sua mãe está sentada em uma mina de ouro. Aquela fazenda em Minas produz mais do que café. Ela produz a sua liberdade. O problema é que Sirlene é romântica demais. Ela quer guardar a terra para os seus netos que nem existem ainda. Ela nunca vai vender, você sabe disso, Rainer rebateu, o tom de voz subindo. Ela diz que é o legado do meu pai. Houve uma pausa longa, preenchida apenas pelo som da chuva batendo nas janelas da vila. Imaginei Wanderleia inclinando-se para a frente, os olhos fixos nos dele, destilando veneno que mudaria nossas vidas para sempre. Então não peça para ela vender, sussurrou ela. Decida por ela. Rainer, eu vi como ela anda esquecida. Outro dia ela esqueceu o fogo aceso, não esqueceu? E aquelas cartas que ela escreve para o nada? Parece que ela acredita ter um amante em Portugal, não parece? Se provarmos que ela não tem mais discernimento, que é uma vítima fácil de golpes financeiros, o juiz dará a curatela a você. Você se torna o dono da caneta. E a fazenda? A fazenda vira o seu resort. Eu senti um calafrio que não vinha do vento da montanha. Ali, na biblioteca que meu marido tanto amava, meu filho e minha irmã estavam assinando meu atestado de óbito civil. Rainer hesitou por um momento. Quero acreditar que houve um resquício de decência nele, mas a imagem da falência foi mais forte que a memória do meu colo. E como faremos isso? Ele perguntou, a voz agora firme, fria. Eu cuido da papelada. Wanderleia respondeu com uma eficiência assustadora. Conheço um técnico que faz milagres com extratos bancários. Vamos criar uma trilha de dinheiro saindo das contas dela para o Funchal. Vamos contratar um médico que entenda a gravidade da situação. Em troca, eu quero apenas o que é justo, uma porcentagem na venda da fazenda e a administração da vila de Petrópolis. Afinal, alguém precisa cuidar da sua mãe enquanto você brilha em São Paulo, não é? Eles riram. Um riso abafado, cúmplice, que ecoou pelos corredores da casa como som de terra caindo sobre um caixão. Eu continuei bordando. Meus pontos, antes suaves, tornaram-se firmes e precisos. Se eles queriam uma guerra de sombras, eu lhes daria o eclipse total. Nos meses seguintes, o teatro começou. Wanderleia passou a morar conosco para ajudar. Ela escondia minhas chaves e depois me ajudava a procurá-las na frente de Rainer, lamentando minha confusão. Ela desmarcava meus exames médicos e dizia que eu tinha esquecido de ir. Rainer, em suas visitas, trazia sempre o tal amigo médico, um homem de olhar esquivo que me fazia perguntas capciosas enquanto meu filho anotava cada resposta como se fosse um sintoma de demência. Eles me observavam como hienas observam uma leoa ferida, esperando o momento exato em que eu tropeçaria. O que eles não sabiam é que cada esquecimento meu era cronometrado. Cada olhar vago era uma distração. Eu permiti que eles acreditassem que estavam vencendo. Eu os deixei gastar dinheiro com falsificações e subornos. Eu queria que eles se sentissem seguros na sua vilania, porque o predador que se sente seguro é o que mais facilmente cai na armadilha. Rainer começou a circular documentos de venda da fazenda antes mesmo de o processo de interdição entrar no tribunal. Ele já estava gastando dinheiro que ainda pertencia ao meu suor. Wanderleia já escolhia quais móveis da vila ela mandaria para o lixo para dar lugar à sua decoração cafona. Eles eram parasitas em um banquete de antecipação. Eu, Sirlene, a mulher do silêncio, apenas observava. Eu via o triângulo se fechando.
A ganância do filho, a inveja da irmã e a minha paciência infinita. Eu estava preparando o terreno, não para uma defesa, mas para uma retribuição que eles nunca esqueceriam. Eles achavam que eu era o passado deles, algo a ser descartado. Mal sabiam que eu estava desenhando o futuro sombrio de ambos, ponto por ponto, como o bordado de um sudário. A fundação do plano deles era mentira. A fundação do meu seria a própria verdade, mas entregue no momento em que eles estivessem mais altos, para que a queda fosse definitiva. O triângulo de parasitas estava pronto para agir, e eu estava pronta para deixá-los acreditar que o mundo era deles, apenas para puxar o tapete debaixo de seus pés quando a música parasse de tocar. O dia da audiência no Rio de Janeiro amanheceu com o céu de chumbo, uma abafação pesada que parecia prever a tempestade de injustiça que estava prestes a desabar sobre a minha cabeça. Eu estava sentada naquele banco de madeira fria e encerada do tribunal, um lugar onde a dignidade de muitos morre silenciosamente sob o bater de um martelo. Apertei minha bolsa contra o peito, sentindo o volume de um pequeno lenço e de exatamente R$ 46, o que restou de uma vida inteira de trabalho após Rainer, usando sua autoridade provisória, bloquear todas as minhas contas sob o pretexto de congelar ativos para evitar novas remessas ao exterior. Ao meu lado, Vanderleia exalava um perfume de jasmim tão forte que chegava a ser enjoativo. Ela usava um vestido azul marinho sóbrio, o figurino perfeito da irmã devota e preocupada. De 5 em 5 minutos, ela levava um lenço de papel aos olhos, secando lágrimas que eu sabia serem tão falsas quanto as pérolas que ela exibia no pescoço. Ela não estava ali por mim, estava ali para testemunhar o enterro da minha liberdade e o nascimento da sua fortuna. Quando Rainer foi chamado para depor, o ar na sala pareceu ficar mais rarefeito. Ele caminhou até o púlpito com a confiança de um homem que projeta o futuro das cidades, mas a voz que ele usou era uma modulação magistral de dor e dever filial. Ele não olhou para mim nem por um segundo. Ele manteve os olhos fixos no juiz, um homem grisalho que parecia mais interessado nos papéis à sua frente do que na tragédia humana que se desenrolava. Meritíssimo, começou Rainer, e cada palavra era como um estilete cortando as memórias da nossa vida em família. É a decisão mais difícil da minha vida. Minha mãe sempre foi meu exemplo de força. Mas ver o patrimônio que meu pai construiu ser drenado por golpistas internacionais, ver essa mulher, que antes era brilhante, conversando com paredes e enviando milhares de reais para um suposto amante no Funchal, eu não posso ser cúmplice da sua autodestruição. Ele apresentou os extratos bancários forjados. Documentos com timbres falsos, carimbos de bancos portugueses que nunca viram o meu nome, e transferências de valores que eu jamais tive em mãos. Vanderleia, chamada em seguida, deu o golpe de misericórdia. Com a voz trêmula, ela detalhou incidentes fictícios, vezes em que eu supostamente esqueci o gás ligado, vezes em que não reconheci meu próprio reflexo no espelho, e confissões que eu teria feito sobre fugir para a Europa para nunca mais voltar. O juiz finalmente levantou os olhos e os fixou em mim. Havia um silêncio mortal na sala, interrompido apenas pelo som do ar-condicionado zumbindo. Dona Sirlene, disse ele, com um tom que não era de pergunta, mas de quase condenação antecipada. A senhora compreende as acusações de que não possui mais discernimento para gerir seus próprios atos e bens? A senhora tem algo a dizer em sua defesa antes que eu tome uma decisão sobre a sua interdição? Eu olhei para o meu filho. Por um breve e eterno segundo, nossos olhos se cruzaram. Vi o brilho gélido da vitória no olhar dele. Vi o cálculo frio de quanto valia cada hectare da minha fazenda de café. Se eu gritasse, se eu chorasse, se eu chamasse Vanderleia de cobra ou meu filho de traidor, eu apenas entregaria a eles o diagnóstico que eles tanto desejavam: a instabilidade emocional. Respirei fundo, sentindo o peso do meu silêncio como uma armadura. Não, meritíssimo, respondi, com a voz mais firme e serena que já tive na vida. Se meu filho, que eu criei com tanto amor, acredita que eu não sou mais capaz de cuidar de mim mesma, e se minha irmã confirma isso com tanta convicção, quem sou eu para contestar a verdade deles? Que seja feita a vontade da lei. A sentença foi proferida como um golpe de guilhotina. Interdição total. Rainer foi nomeado meu curador definitivo, com plenos poderes sobre minhas finanças, propriedades e até sobre onde eu deveria morar. Eu não era mais uma cidadã. Eu era um objeto sob a guarda de um homem que acabará de me vender por 30 moedas de prata digitais. Na saída do tribunal, o corredor parecia mais longo do que nunca. Vanderleia tentou se aproximar para me abraçar, fingindo um conforto que me dava náuseas.
Vai ser melhor assim, irmãzinha, sussurrou ela no meu ouvido, e o hálito dela cheirava café e mentira. No Rio, perto do Rainer, você vai ter o melhor acompanhamento médico. Petrópolis é muito isolada para alguém no seu estado. No Rio era o código para o exílio. 3 dias depois, sem tempo sequer para me despedir das minhas roseiras em Nova Friburgo ou das montanhas de Petrópolis, Rainer me colocou em um sedã preto e me levou para longe de tudo que eu conhecia. O destino não era uma clínica de luxo ou um quarto na sua mansão na Vila Madalena. Ele me parou diante de um prédio cinzento em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O calor ali era um monstro vivo. O apartamento ficava no 3º andar, sem elevador. As paredes tinham manchas de infiltração que pareciam mapas de terras esquecidas, e o som constante de buzinas e música alta da rua invadia o ambiente sem pedir licença. Você fica aqui, mãe, disse Rainer, largando minhas malas de couro velho sobre o chão de cerâmica trincada. Ele não olhava nos meus olhos. É um lugar discreto. Vanderleia vai vir uma vez por mês trazer o básico para você. Eu estarei muito ocupado em Minas Gerais finalizando a venda da fazenda para pagar os credores de Trancoso. É para o bem da família, entende? Entendo perfeitamente, Rainer, respondi, observando uma barata correr pelo canto da cozinha minúscula. Você está fazendo exatamente o que planejou. Ele saiu batendo a porta, o som do metal contra o batente ecoando como o fechamento de uma cela. Eu fiquei sozinha naquela sala quente, iluminada por uma lâmpada fluorescente que piscava, emitindo um zumbido irritante. Olhei para as minhas mãos, as mãos que bordaram a vida daquele homem, e sorri. Eles achavam que tinham me enterrado em um túmulo de concreto na Baixada. Eles achavam que o silêncio que eu mantive no tribunal era prova da minha derrota. O que eles não sabiam é que o silêncio é o melhor lugar para se esconder um exército. Eu tinha R$ 46 no bolso, uma mente intacta e um ódio que se transformará em combustível puro. Naquela primeira noite, enquanto o suor escorria pelo meu rosto e o barulho da baixada me cercava, eu comecei a desenhar mentalmente a planta da prisão que eu construiria para eles. Rainer queria vender a fazenda. Que vendesse. Vanderleia queria as minhas joias. Que as usasse. Quanto mais alto eles subissem com o meu dinheiro, mais dolorosa seria a queda quando eu finalmente cortasse a corda. O cálice que eles me deram para beber estava envenenado, mas eu aprendi a transformar o veneno em remédio. Eu não era mais a mãe ou a irmã. Eu era paciente zero de uma epidemia de justiça que estava prestes a varrer a vida de ambos. Se você acha que o que o Rainer e a Vanderleia fizeram com a dona Sirlene em nome da ganância é algo que exige uma lição inesquecível, deixe o seu like agora e se inscreva na Afonso Story. O plano de vingança está apenas começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. Viver em São João de Meriti, no coração da Baixada Fluminense, era como ser uma prisioneira política em seu próprio país. O calor era uma massa física, uma manta de umidade que não dava trégua, e o barulho incessante de funk, buzinas e brigas de vizinhos era o oposto do silêncio sagrado das montanhas de Nova Friburgo que eu tanto amava. Para Rainer e Vanderleia, aquele apartamento de 2 cômodos era o meu túmulo. Eles acreditavam que, sem dinheiro, sem prestígio e com a reputação manchada pela interdição, eu murcharia até virar pó. Mas eles cometeram o erro fatal de todos os tiranos. Subestimaram a resiliência de quem não tem mais nada a perder, exceto a honra. Eu passei os primeiros meses naquela sala quente observando o movimento da rua. Eu não era apenas uma velha olhando o tempo passar. Eu estava estudando o terreno. Comecei a ganhar a confiança da vizinhança da única forma que sei, através das mãos. Comecei a bordar lençóis e toalhas para as noivas do bairro e a cozinhar broas de milho que perfumavam o corredor úmido. Os vizinhos me viam como a dona Sirlene, uma senhora gentil que teve problemas na família. Mal sabiam eles que cada ponto que eu dava no tecido era uma coordenada no meu mapa de retribuição. Vanderleia vinha me visitar uma vez por mês, cumprindo a obrigação legal de curatela. Ela entrava no apartamento como se estivesse entrando em uma zona de guerra, cobrindo o nariz com um lenço perfumado. Ela trazia cestas básicas de marcas baratas e me entregava poucos reais para gastos extras, enquanto exibia no pulso o relógio de ouro que pertenceu à minha mãe. Foi nessas visitas que eu comecei a lançar a isca. Sabe, Vanderleia, eu dizia, mantendo o olhar vago, fixo em um ponto qualquer da parede descascada. Eu tive um sonho com seu cunhado ontem. Ele estava na fazenda de Minas, apontando para o porão da casa velha em Curitiba, aquela que ele nunca vendeu.
Ele dizia que o ouro do Douro estava seguro lá. Coitado dele, achando que eu ainda tenho a chave do cofre. Eu via o brilho instantâneo nos olhos dela. Wanderleia era como um tubarão que sente o cheiro de sangue a quilômetros. Ela tentava disfarçar, mas as mãos dela começavam a tremer de ansiedade. Cofre, Sirlene. Que história é essa? Você nunca falou de cofre em Curitiba, ela dizia, tentando parecer desinteressada. Ah, minha irmã, a memória falha, mas o brilho do ouro não some da mente, eu respondia, soltando uma risada seca e fingindo um esquecimento súbito. Mas deixa pra lá. Deve ser coisa da minha cabeça confusa, como Rainer diz. Eu sabia que, em menos de 1 hora, ela estaria no telefone com Rainer. Eu sabia que eles passariam noites em claro tentando localizar propriedades em Curitiba em nome do meu falecido marido. Eu os coloquei para caçar fantasmas, gastando tempo e energia em uma mentira, enquanto eu trabalhava na verdade. Enquanto eles se perdiam em ganância, eu usava o dinheiro dos meus bordados para financiar meus próprios olhos e ouvidos. O entregador do mercado, um jovem chamado Biratã, tornou-se meu aliado. Ele era inteligente e precisava de dinheiro para a faculdade. Eu o contratei para ser meu mensageiro. Através dele, enviei cartas para antigos parceiros de negócios do meu marido em Minas Gerais e Petrópolis. Homens de honra que nunca engoliram a história da minha interdição. O Biratã também localizou, a meu pedido, o técnico de informática que Wanderleia havia contratado para forjar os extratos bancários de Portugal. O rapaz, chamado Tiago, estava vivendo escondido, temendo que Rainer o eliminasse para queima de arquivo. Quando o Biratã o trouxe até mim, no silêncio da madrugada na baixada, Tiago chorou. Ela não me pagou tudo, dona Sirlene. Ela me ameaçou, disse que se eu falasse, ela me mandaria prender por fraude. Ele confessou, tremendo. Você não precisa ter medo dela, Tiago. Você precisa ter medo de mim, se não me entregar os originais, eu disse, servindo-lhe um café forte. Entregue-me os metadados. As conversas, os rascunhos das falsificações e o rastro do dinheiro que Wanderleia te enviou. Eu te dou proteção e o dinheiro que ela te deve. Eu recuperei tudo. Cada prova da conspiração estava agora gravada em um pendrive escondido dentro do forro da minha poltrona de Vime. Eu tinha as mensagens de Rainer rindo da minha cara de idiota no tribunal. Eu tinha os áudios de Wanderleia planejando como dividiriam o dinheiro da venda da fazenda de café. Enquanto isso, as notícias sobre Rainer começavam a mudar de tom. O resort em Trancoso estava sendo investigado por crimes ambientais gravíssimos. Ele estava sendo processado por investidores lesados e a Receita Federal estava começando a cruzar os dados de suas contas. Ele estava desesperado, tentando usar o dinheiro da venda da minha fazenda, que ele já tinha liquidado por um valor abaixo do mercado, para tapar buracos que não tinham fundo. Ele e Wanderleia começaram a brigar. O Biratã, que agora trabalhava ocasionalmente como motorista de aplicativo perto da Barra da Tijuca, me contava o que ouvia. Rainer acusava a tia de ter roubado parte da comissão. Ela o acusava de ser incompetente. O triângulo de parasitas estava começando a se canibalizar. Eu estava sentada na minha poltrona, bordando um desenho de uma aranha em uma teia de seda preta. Cada linha era um dia a menos de liberdade para eles. Eu não precisava gritar por justiça. Eu só precisava esperar que a gravidade da própria maldade deles fizesse o trabalho pesado. Eles achavam que eu era presa encurralada, mas na verdade, eu era arquiteta do labirinto onde eles estavam prestes a se perder para sempre. A Baixada Fluminense, com todo o seu barulho e calor, tinha se tornado meu centro de comando. Eu não era mais uma mulher interditada. Eu era a justiça em espera. Sirlene está tecendo a armadilha final e os parasitas estão caindo um por um. Você quer ver o momento exato em que a casa deles vai cair? Então não perca tempo. Se inscreva agora na Afonso Story para acompanhar essa vingança épica ponto por ponto. O ano de 2026 trouxe consigo o cheiro de ozônio que precede as grandes tempestades. Para o mundo, Rainer ainda era o arquiteto de sucesso que estampava capas de revistas. Mas para quem sabia ler os sinais, as rachaduras em seu império já eram visíveis a quilômetros de distância. O resort em Trancoso, a obra que deveria ser seu passaporte para a elite global, tornou-se sua sentença de morte profissional. A natureza, que ele tanto ignorou em seus projetos, resolveu cobrar o preço.
Uma série de deslizamentos revelou que o solo onde ele erguia suas torres era instável e que os laudos ambientais haviam sido comprados com o dinheiro que ele roubou da minha fazenda. A Polícia Federal e o Ministério Público abriram as comportas. De um dia para o outro, o nome de Rainer mudou das colunas sociais para as páginas policiais. A Receita Federal, agindo com a precisão de um bisturi, congelou todos os seus bens e contas bancárias. Ele, que nunca pisava no chão sem um sapato de marca, viu seus carros de luxo serem guinchados e seu penthouse na Vila Madalena ser lacrado pela justiça. Desesperado e sem oxigênio financeiro, Rainer correu para o único refúgio que acreditava ter: a parceria com Wanderleia. Ele foi até o luxuoso apartamento dela na Barra da Tijuca, esperando encontrar o fundo de reserva que eles haviam desviado da minha interdição. Mas Wanderleia, fiel à sua linhagem de escorpião, já havia sentido a mudança nos ventos. Quando Rainer arrombou a porta do apartamento, encontrou apenas o vazio. Wanderleia não era apenas uma invejosa, ela era uma sobrevivente nata. Ela havia sacado cada centavo das contas de curatela, o meu dinheiro, o sustento da minha velhice, e convertido tudo em criptomoedas e euros em espécie. Ela deixou para trás apenas as molduras das fotos, levando consigo a fortuna e deixando o sobrinho para ser o bode expiatório de todas as fraudes. Ela o traiu com a mesma facilidade com que ele me traiu no tribunal. Rainer estava sozinho. Sem amigos, sem aliados e com mandado de prisão preventiva sendo assinado por um juiz que, desta vez, não aceitaria subornos. Ele era um homem que tinha o mundo aos seus pés e agora não tinha sequer um teto. O triângulo de parasitas havia implodido, e as cinzas caíram sobre ele. Foi nesse estado de degradação absoluta que ele se lembrou da velha confusa na Baixada Fluminense. Ele não veio por amor, ele veio porque a raposa, quando está ferida, corre para o buraco que ela mesma cavou. Ele acreditava que eu ainda tinha o segredo do cofre em Curitiba, a última boia de salvação em seu naufrágio. Eu estava na minha sala em São João de Meriti, sentindo o ar pesado da tarde, quando ouvi o som de um motor morrendo na rua. Pelo reflexo na TV desligada, vi a figura de um homem quebrado parando diante do meu portão. O arquiteto do amanhã estava mendigando um ontem que ele mesmo destruiu. O jogo virou de forma brutal e o filho de ouro agora não passa de poeira. Se você está vibrando com essa jornada de retribuição, certifique-se de se juntar à família Fonsa Story se inscrevendo agora. O destino final de Rainer vai te deixar sem fôlego. Rainer bateu no portão com uma força desesperada. Ele gritava o meu nome entre soluços que podiam ser ouvidos por toda a vizinhança. Eu não me apressei. Terminei meu café, dobrei meu bordado e caminhei lentamente. Cada passo que eu dava no chão de cerâmica fria era uma resposta aos 5 anos de humilhação que ele me impôs. Quando abri o portão, a chuva começou a cair, como se o céu quisesse lavar a sujeira que ele trazia consigo. Ele caiu de joelhos, as mãos sujas agarrando minhas pernas, implorando por uma misericórdia que ele nunca teve a capacidade de exercer. O colapso estava completo. O filho que me enterrou em vida agora implorava para que eu o trouxesse de volta à superfície, sem saber que eu era a mão que segurava a pá. A porta de madeira do meu pequeno refúgio em São João de Meriti rangeu ao abrir, soltando um lamento que parecia ecoar os 5 anos de abandono que vivia entre aquelas paredes. Diante de mim, o cenário era patético. Rainer, o homem que um dia projetou arranha-céus, estava encolhido no chão, reduzido a uma pilha de nervos e arrependimento tardio. A chuva da baixada, impiedosa e grossa, lavava o gel de seu cabelo e manchava seu terno de grife com a lama da calçada. Ele entrou no apartamento rastejando, sem esperar convite. O desespero dele era palpável, um odor acre que preenchia a sala minúscula. Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele gritava, a voz rouca de tanto chorar. A Wanderleia. Aquela cobra me traiu. Ela limpou as contas. Mãe. Ela fugiu para a Europa e me deixou para apodrecer no Bangu. A Polícia Federal está no meu encalço. Eles dizem que eu sou o responsável por tudo, que eu desviei o dinheiro da fazenda para o resort legal. Mas foi ideia dela. Ela me manipulou. Eu fechei a porta calmamente, girando a chave 2 vezes. O som do metal se encaixando foi como fechar de uma cela. Eu não me movi para ajudá-lo. Fiquei parada, os braços cruzados sobre o avental de cozinha, observando meu filho, ou o que restava dele, se humilhar no meu piso de cerâmica. Você veio buscar abrigo no depósito de velhos, Rainer? Perguntei,
minha voz saindo tão fria quanto a geada de Nova Friburgo. No lugar que você escolheu para eu morrer em silêncio, eu errei, mãe. Eu sei que errei. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam, e ele voltou a cair de joelhos, agarrando a barra da minha saia. Mas agora não é hora para mágoas. Eu preciso de dinheiro. Advogados de elite custam caro. O cofre, mãe. O cofre em Curitiba que você contou para Vanderleia. O ouro do papai. Você tem a chave, não tem? Você sempre soube onde estava. Me dá a chave, eu vendo tudo, pago os fiscais e a gente foge. Eu juro que te levo para Portugal de verdade. Eu olhei para baixo, encarando aquele rosto que eu um dia beijei com tanto orgulho. Senti uma mistura de pena e asco. Olhe para mim, Rainer, eu ordenei. Ele levantou os olhos vermelhos e inchados. Não existe cofre em Curitiba. Nunca existiu um grama de ouro escondido no sul. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo zumbido do meu ventilador de teto. Rainer piscou, confuso, como se eu estivesse falando em outra língua. O quê? Mas, a tia Vanderleia, ela ouviu você falando com a foto do papai. Ele gaguejou. Eu sabia que ela estava ouvindo, respondi, soltando um riso curto e seco que o fez estremecer. Eu sabia que a ganância de vocês era maior que a cautela. Eu inventei a história do cofre para que vocês parassem de me vigiar e começassem a perseguir sombras. Enquanto vocês gastavam fortunas com detetives e viagens inúteis para Curitiba, eu estava aqui, nesta cadeia que você me deu, construindo a minha verdadeira defesa. Rainer soltou a minha saia, recuando como se tivesse sido atingido por um raio. Você mentiu? Ele sussurrou, a incredulidade transformando sua face. Eu aprendi com os melhores, meu filho. Aprendi com você no tribunal. Aprendi com a Vanderleia nos jantares de domingo. Caminhei até a minha poltrona de Vime e puxei um pequeno pendrive escondido no forro. Aqui dentro não tem ouro, Rainer. Tem algo muito mais valioso. A sua destruição. Eu tenho cada extrato forjado que vocês usaram para me interditar. Tenho as gravações da Vanderleia rindo de como você era fácil de manipular. Tenho as provas de que você usou o dinheiro da curatela para pagar propinas em Trancoso. Ele tentou avançar para pegar o dispositivo, mas eu fui mais rápida. Apontei para a janela, onde as luzes azuis e vermelhas já começavam a refletir nas poças de água da rua. Você disse que a Polícia Federal estava vindo, não foi? Eu disse, com um tom de voz que não aceitava contestação. Você estava certo. Mas eles não estão vindo porque a Vanderleia te denunciou. Eles estão vindo porque eu entreguei este material para o Ministério Público há 3 dias. Rainer soltou um uivo de dor e ódio, um som de animal ferido. Ele percebeu que a velhinha confusa tinha sido a sua juíza e carrasca durante todo o tempo. Ele implorou, ele rastejou, ele tentou usar o amor de mãe como moeda de troca, mas aquele banco de memórias estava vazio. Você me traiu. Ele gritou, a face retorcida. Eu sou seu filho. Você deixou de ser meu filho no dia em que assinou a minha interdição para salvar o seu ego. Respondi, enquanto as batidas fortes na porta anunciavam que a justiça tinha chegado. Eu não estou te traindo, Rainer. Estou apenas podando o que apodreceu na minha árvore. A justiça finalmente bateu a porta e o acerto de contas foi mais amargo do que Rainer jamais imaginou. Para mais histórias onde a verdade triunfa sobre a traição familiar, se inscreva na Afonso Story e ative o sininho. Você não vai acreditar no que aconteceu com a Vanderleia no próximo capítulo. As batidas no portão tornaram-se ordens de Polícia Federal. Abram. Rainer tentou correr para a janela dos fundos, mas ele não conhecia aquela casa. Ele não conhecia a vida de privação que eu levei. Ele tropeçou em um banco de madeira e caiu pesadamente, justo no momento em que os oficiais arrombaram a porta. Eu me afastei para o canto da sala, ajustando meu chale preto com a dignidade de uma rainha de Nova Friburgo. Os policiais cercaram Rainer, que não ofereceu resistência. Ele estava paralisado pelo choque da realidade. Enquanto o algemavam, ele olhou para mim uma última vez, esperando encontrar um rastro de dúvida ou arrependimento. Mas ele só encontrou o silêncio. O mesmo silêncio que ele me impôs durante 5 anos, agora devolvido com a força de uma sentença perpétua. Levem-no, eu disse ao delegado, com uma calma que assustou até os oficiais. E certifiquem-se de que a tia dele, que está tentando embarcar no galeão agora mesmo,
receba as mesmas pulseiras de prata. Eu já enviei a localização do GPS dela. A justiça é um prato que se come frio, e naquela noite na Baixada Fluminense, o banquete estava completo. O silêncio que se seguiu à partida das viaturas de polícia foi o mais profundo que já experimentei em toda a minha vida. Em São João de Meriti, o som das sirenes costuma ser o anúncio de uma tragédia, mas para mim, foi o som de uma libertação há muito aguardada. Enquanto os vizinhos se debruçavam nas janelas, cochichando sobre o homem de terno que saiu algemado do apartamento da dona Sirlene, eu me sentei na minha poltrona de vime e respirei o ar úmido da chuva. Eu estava, finalmente, limpa. Mas a justiça, como um bordado complexo, ainda tinha alguns pontos finais a serem dados. Minha mente voou para o aeroporto do Galeão. Eu sabia, através do rastro digital que o Biratã me ajudara a seguir, que Wanderleia estava na fila de embarque para Roma. Ela carregava em sua bagagem de mão o fruto do meu suor, pronta para viver uma vida de luxo na Europa às custas da minha loucura. O que ela não contava era com a precisão do meu tempo. Eu não enviei as provas apenas contra Rainer. No pendrive que entreguei às autoridades, havia um arquivo específico intitulado O Veneno de Wanderleia. Nele, detalhei cada movimentação bancária que ela fez como co-curadora, cada joia minha que foi empenhada em casas de penhor do centro do Rio, e a prova definitiva de que ela fora mentora intelectual da fraude de Funchal. Imaginei a cena, Wanderleia, com seu passaporte na mão, sentindo o gosto da vitória, quando a mão firme de um agente federal toca seu ombro. O pânico nos olhos dela ao ver suas malas de grife serem abertas no meio do saguão, revelando os euros que ela pensou que comprariam seu futuro. Ela tentaria gritar, tentaria dizer que era uma cidadã de bem, mas as algemas não discriminam pela marca da roupa. Ela cairia exatamente como Rainer, sozinha, traída pela própria arrogância. Um mês depois, o sol de outono iluminava as serras de Petrópolis de uma forma que eu quase tinha esquecido. Através de uma ação judicial de revisão, minha interdição foi anulada em tempo recorde. O juiz que proferiu a sentença original foi afastado para investigação, e meu patrimônio foi devolvido ao meu controle. Voltar para minha vila histórica foi como recuperar um pedaço da minha alma. Rainer já havia vendido a fazenda de café, mas a justiça brasileira, em um raro momento de eficiência, conseguiu bloquear o pagamento do comprador, que estava ciente da fraude. A terra voltou para as minhas mãos. Caminhei pelo jardim da vila, tocando as roseiras que Wanderleia deixará secar por negligência. Eu não sentia ódio. O ódio é um peso que eu não tinha mais interesse em carregar. Eu sentia a paz de quem cumpriu uma missão. Rainer e Wanderleia foram levados para o complexo de Jericinó. Devido à gravidade da fraude contra uma pessoa idosa e vulnerável, além dos crimes ambientais e lavagem de dinheiro, as penas foram severas. Eles agora dividiam o tempo entre advogados de defesa que não conseguiam explicar as provas irrefutáveis que eu mesma forneci. Disseram-me que Rainer tentou me enviar uma carta da prisão, implorando por uma visita, jurando que tudo foi um mal-entendido. Eu nem sequer abri o envelope. Joguei-o na lareira da biblioteca, o mesmo lugar onde ele e Wanderleia planejaram minha destruição 5 anos atrás. Vi o papel virar cinzas, assim como o vínculo que um dia nos uniu. Muitas pessoas na cidade me perguntam como tive coragem de colocar meu único filho atrás das grades. Elas me olham com uma mistura de admiração e medo. Eu apenas sorrio e continuo meus bordados. Uma árvore que cresce com um galho podre acaba morrendo por inteiro, eu costumo dizer a quem pergunta. Para salvar o tronco, é preciso podar o que não presta. Dói no momento do corte, mas a árvore volta a dar frutos saudáveis depois. Eu não perdi um filho na noite da prisão. Eu perdi um parasita que usava o nome de filho para me drenar. O filho que eu amei morreu no dia em que assinou os papéis da minha interdição. O homem que foi preso era apenas o resultado das escolhas gananciosas de um estranho. Hoje, aos 72 anos, eu sou uma mulher de liberdade absoluta. Acordo com o cheiro do café das minhas próprias terras. Meus bordados agora são peças de arte disputadas em feiras de luxo no Rio, mas eu não trabalho mais por necessidade. Trabalho por prazer. A Afonso Story que eu vivi não é apenas uma história de vingança. É uma história sobre o poder do silêncio e a paciência da verdade. Eu ensinei a Rainer e Wanderleia que nunca se deve subestimar uma mulher que sabe esperar. A justiça pode demorar, pode ser obstruída por mentiras e subornos, mas quando ela vem pelas mãos de uma mãe traída, ela é implacável.
Olho para as montanhas de Nova Friburgo e sinto a brisa fresca no rosto. Eu venci. Não porque recuperei o ouro ou as terras, mas porque recuperei o meu nome. A velhinha confusa da Baixada Fluminense morreu, e em seu lugar, a dona Sirlene de Petrópolis reina absoluta em sua própria vida. A justiça não é apenas servida em tribunais com mármore e madeira cara. Ela é servida na cozinha de uma casa humilde, em um ponto de bordado bem dado e no silêncio de quem sabe exatamente o que está fazendo. Eu sou Sirlene, e esta foi a minha arquitetura da vingança. Sirlene finalmente encontrou sua liberdade e a árvore foi podada. Se você acredita que a dignidade de uma mãe é sagrada e que ninguém deve sair impune de uma traição, inscreva-se agora na Afonso Story. Deixe o seu comentário sobre o que achou deste final e compartilhe este vídeo com quem precisa saber que a justiça sempre encontra o seu caminho. Vejo você na próxima história.